Olá, olá, pessoal. A paz do Senhor, boa noite. Tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar aí mais uma das nossas aulas, tá bom? Peço perdão aos irmãos pela falha da semana passada. Vez ou outra, o aplicativo ele dá esses bugs, tá bom? Não sei por quê, mas em outros cursos que nós já ministramos também ocorre, né? Não é sempre, mas ocorre vez ou outra, é normal, tá bom? Então peço perdão, mas vamos ali ao que importa, ok? Pega a sua apostila aí, por favor, abre ela na página de número 5, ok? Página de número 5, tópico de número 2, tema o conhecimento de Deus, tá bom? Página de número 5, tópico de número 2, tema o conhecimento de Deus, ok? Todos conseguem me ouvir? Alô, alô? Vocês estão comigo? Estou ouvindo sim, professor. Amém. Então vamos lá. Diz assim a nossa apostila: como podemos saber se Deus é um ser cognoscível ou incognoscível? O termo vem do latim cognitivo e significa conhecimento. Nas Escrituras, empregam-se diversos termos com vários significados para o conhecimento e seus derivados. A palavra de Deus exorta o ser humano a conhecer ao Senhor. Mas qual o significado desse conhecimento? A pergunta que surge é se podemos ou não conhecer a Deus, não pautado naquilo que eu acho, não pautado naquilo que eu penso, daquilo que eu entendo, mas se a Bíblia ela me diz se eu posso ou não conhecer a Deus, tá? Então, quando eu olho para o texto sagrado, será que o texto sagrado ele tem respostas para as minhas perguntas relacionado a essa temática? Biblicamente, eu tenho como conhecer a Deus? Sim ou não, Amanda? O medo de cair da cama e dorme de acordo com a escritura, sim. Se sentir sozinho. A tristeza tem uma caixinha de lenços apóstolos para Amanda, enxugar suas desculpa te constantes lágrimas. interromper, A é que nojinha vai tem sentir uma mais outra nada voz aí além no da boca fundo, para eu não estou proteger o conseguindo te cabelo. entender. Desculpa, de acordo com a palavra de Deus, sim. De acordo com a Bíblia, você me afirma que eu tenho como conhecer a Deus, correto? Sim. Me Não na sua mostra um totalidade. versículo bíblico, por exemplo, que dê base para aquilo que você está me dizendo. Você tem algum em mente? Eu não sei onde é o certo, mas que diz que nós erramos porque nós não conhecemos a Escritura, né? Sim, sim. Mas a Bíblia, ela me afirma que eu posso conhecer a Deus, porque o texto que você citou diz que nós erramos por não conhecermos as Escrituras e o poder de Deus, correto? Quando nós falamos de poder de Deus, é acerca da ação que esse Deus pode exercer, tá? Então a Bíblia, ela me mostra as ações de Deus, correto? Mas eu não tenho como conhecer uma pessoa somente pelas ações que ela realiza. Porque se eu for pautar o conhecimento acerca de uma pessoa de acordo com a ação que ela executa, eu vou ter o hábito ou vou cair no erro
de dizer que o Jonathan é uma pessoa ruim, ou melhor, que o Jonathan é uma pessoa má, porque em um momento da sua vida ele executou uma ação ruim, né? Então, eu caio nesse dilema, tá? Mas tem sim um texto sagrado para isso, tá bom? Uma ordem direta para isso. Abram para mim o Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 3. João, capítulo de número 17, versículo de número 3. Letícia, você me ouve? Ouço, pastor. E esse bebê aí? Tá quase vindo. Cuidado para ele não nascer na aula, hein? É para quando? Final do mês ou começo do mês que vem. Caramba, tá preparada psicologicamente? Não sei. Vou mandar avisar para o Renato que eu vou mandar a saída do bebê, tá bom? Uma blusa do Ah, Flamengo, uma manta do Flamengo, isso entendeu? aí foi um problema que ele queria que fosse do Fluminense a saída. Tá repreendido. É, eu queria. Tá louco. Já vai sair já mal do hospital, pô, com risco de cair ainda? Não dá, não. É, não dá. Vamos lá, João capítulo 17, versículo de número 3, tá bom? Eu vou ler o versículo 1 ao 3. Tendo dito estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E o versículo 3: Ora, a vida eterna é esta. Tem dois pontos aí. Olha o que Jesus vai dizer, o que é a vida eterna. Ora, a vida eterna é esta. Dois pontos. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha o que Jesus está dizendo, o que significa ter a vida eterna. Ter a vida eterna significa ter o conhecimento acerca de Deus como o único ser verdadeiro e ter conhecimento acerca de Jesus, a quem esse Deus que eu preciso conhecer enviou. Então, tem como eu ser salvo sem conhecer a Deus como o único ser verdadeiro e sem conhecer a Jesus a quem esse Deus enviou? Não. Então, a primeira pergunta que eu fiz a vocês é: podemos conhecer a Deus, sim ou não? A resposta é sim. Tá? João capítulo 17, versículo de número 3. Ok? Então, segue uma segunda pergunta a vocês. Se a Bíblia afirma que eu tenho como conhecer a Deus, quando eu passo a ler a Bíblia e tenho conhecimento acerca de quem é Deus, tá bom? Eu chego ao entendimento que Deus é quem? Quem é que pode me dizer o que Deus é, de acordo com a Bíblia Sagrada, tá bom? Existe um versículo bíblico que me diz o que Deus é. Quem pode me dizer? Hein, pessoal? Vamos lá. Preciso que vocês participem. Já ficam todos com a câmera fechada. Aí eu não sei quem está aí e quem não está. É muito ruim. Mas vamos lá. Quem Deus é? Eu tô aqui, só que eu não usando pensar. Quem Deus É é? difícil. Tem uma música que está sendo muito cantada nas igrejas, que falam o contexto do que Jesus diz que Deus é.
Nada, pessoal? É arriscado. Então vamos lá, abra João capítulo 4, versículo 24. João 4, 24. Abra para mim, por favor. Quem achou pode ler para mim. Bem corajosa e viraria bacon. Deus é espírito, importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Então vamos lá. A Bíblia diz que eu posso conhecê-lo. Quando eu conheço ele, eu entendo que ele é o quê, Amanda? Que ele é Espírito. Espírito. E sendo espírito, eu tenho que adorá-lo em espírito também. Então, a minha adoração, ela não pode ser humana. A minha adoração, ela não pode ser carnal. A minha adoração, ela não pode ser terrena. A minha adoração, ela não pode ser palpável, tá? Porque tudo que é humano, tudo que é terreno, tudo que é carnal, não serve de adoração ao Senhor, tá? Porque ele é espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por que que Paulo vai dizer que eu não devo me embriagar de vinho, mas eu preciso me encher do Espírito? Porque o vinho, ele aumenta a minha tensão humana, tá? E o Espírito, ele me aumenta a capacidade de adorar a Deus. Então, quanto mais cheio do Espírito, maior é a adoração que eu tenho condições de oferecer a Deus. Quanto mais humano, terreno, carnal, a minha adoração não alcança os altos céus. Paulo também na carta aos Coríntios vai dizer que as coisas espirituais são para as pessoas espirituais. Então, olha como é importante ter o conhecimento de Deus. Quando eu conheço a Deus, eu entendo que quanto mais humano, ou terreno, ou carnal eu sou, mais distante de Deus eu me encontro. Mas quanto mais eu alimento o meu espírito, mais próximo de Deus eu estou. E como é que eu alimento o meu espírito? Bom, nós precisamos voltar às práticas dos crentes antigos, tá? Qual era a prática que os crentes antigos faziam para poder se encher do espírito? Aquelas táticas, né, de sempre: oração, jejum e palavra. Tá? O problema hoje é que as pessoas elas estão alimentando o seu ser com situações que massageiam o seu ego, que dão para elas algum tipo de refúgio ou de subterfúgio emocional. Nós somos seres divididos em três partes: corpo, alma e espírito. E ambas as partes elas precisam ser alimentadas. Então, eu cuido do meu corpo por meio das atividades físicas e por meio de uma alimentação saudável. Eu cuido da minha alma cuidando das minhas emoções. Salomão, por exemplo, vai dizer que de tudo que o homem for guardar, ele deve guardar o seu coração, porque é dele que sai a fonte de todos os pensamentos. Então, como é que eu cuido do meu corpo? Me alimentando bem, fazendo as atividades físicas, tendo horas adequadas de sono. Então, eu cuido do meu corpo.
Como é que eu cuido da minha alma, blindando o meu coração, tá? E como é que eu cuido do meu espírito? Buscando ao Senhor, leitura da palavra, jejum e oração. E hoje nós visualizamos o ser humano cuidando muito bem do seu corpo. É só você ir a uma academia nesse horário agora que você vai ver um verdadeiro formigueiro de gente. Você vai a um calçadão de alguma praia, você vai ver muita gente se exercitando ali na orla. Você vai a uma dessas ciclovias que tem em Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, você vai visualizar inúmeras pessoas fazendo a sua caminhada, né? O número de lojas que vendem produtos naturais aumentam a cada esquina. Então, as pessoas elas estão buscando se alimentar bem, correto? Então, você visualiza pessoas cuidando do seu corpo. Você também vê muita gente cuidando da sua alma. Tanto é que uma das profissões que mais crescem no Brasil é a profissão de psicólogo, de psicanalista e de psiquiatra, porque são pessoas buscando o tratamento da sua alma, das suas emoções. Mas quando cai na área do espírito, as pessoas pecam. Pecam por quê? Porque você, cada vez que passa, você vê um número reduzido de pessoas que conhecem a palavra, que se deleitam na palavra. Tá? A cada número de dias que vão se passando, você consegue observar um número menor de pessoas nos cultos de oração. Você dificilmente você vê pessoas entregando um jejum. Você vai à academia, você vai ver praticamente crentes lá dentro, muitos cristãos lá dentro. Não estou dizendo que não assim o devam fazer. Mas você vai a um culto de oração, você vê lá 2, 3 pessoas. E olhe lá. E olhe lá. Tá? Na igreja, tem uma academia de frente para a igreja, né? A Elaine está aqui, a Letícia também, são de lá. Então, na rua paralela tem uma academia. Toda quarta pela manhã, uma consagração. As pessoas elas vão à academia no horário da consagração, mas não vão à consagração. Porque o culto é de oração. Então, a pessoa está bem fisicamente, está bem emocionalmente, porque vai a um psicólogo, mas está mal espiritualmente. E se essa pessoa está mal espiritualmente, a única forma que eu tenho de conhecer a Deus é pelo modelo espiritual, eu acho que conheço, mas não conheço. E aí, naquele grande dia, Jesus olhará para essas pessoas e irá dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Por que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço? Porque Jesus não conhece gente que não adora a Ele em espírito e em verdade. Então, a pessoa, ela, além de não adorar de modo espiritual, porque não tem uma vida de consagração, de renúncia, de leitura da palavra, de oração, de madrugada, de entrega, tá? Ela ainda adora de uma forma mentirosa. Porque, na verdade, essas pessoas, a vontade que elas tinham é de, no momento da adoração, dobrar o seu joelho aonde estiver e simplesmente chorar. Mas precisam manter uma postura. Afinal de contas, precisa se demonstrar que é forte, uma rocha. E aí não querem ser verdadeiros na sua adoração. Então, Deus está vendo lá um Leandro forte adorando, né? Guerreiro adorando, mas Deus olha para dentro do meu coração e está vendo que as coisas não são dessa maneira, não são dessa forma. Então, Deus está olhando o meu coração e vendo o que eu estou fazendo na minha adoração. Então, Deus está falando, é mentiroso, porque ele não quer gritar, ele quer chorar. Ele não quer pular, ele quer se prostrar.
Mas para manter uma pose, ele mente na hora da adoração. E se esquece que a adoração ela tem que ser verdadeira. Verdadeira. Então eu mantenho uma pose para que os outros possam ver que eu estou bem. Mas no meu interior, Deus está vendo que eu estou mal. Então eu prefiro que as pessoas me olhem e digam que eu estou bem, do que me preocupar apenas em mostrar para Deus o quanto eu careço da sua misericórdia. O quanto aquele momento, para mim, é importante. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me torno espiritual. E a espiritualidade está condicionada ao entendimento de que se eu tiver que chorar, eu tenho que chorar. Se eu tiver que me alegrar, eu vou me alegrar. Eu não vou me preocupar com o que vão dizer, com o que vão pensar, né? Eu estou preocupado com o que Deus vai ver daquilo que eu estou a entregar. Tá? Se entrega por fora fosse suficiente, Deus tinha recebido também a oferta de Caim. Mas Deus rejeita. Ou seja, não basta entregar. A entrega, ela tem que ser verdadeira. Porque tem gente que pensa assim, eu vou entregar a Deus. A entrega não é o bastante. A entrega tem que ser completa e ela tem que ser verdadeira. Todo o holocausto que era oferecido ao Senhor no templo, o próprio nome já diz, holocausto. Holocausto era o sacrifício do animal de modo inteiro. Não sobrava uma pena para contar a história. É esse sacrifício de adoração que eu tenho que dar ao Senhor. É um holocausto. Ou eu entrego tudo, ou Deus não recebe nada. Quem recebe parcelado é Casa Bahia, é cartão de crédito, é o irmão do Nordeste que bate na nossa porta vendendo seus produtos, é a irmã do Yakult, é o rapaz do Danone. Esses vendem parcelado, tá? Deus não aceita nada parcelado. Ou entrega tudo, ou ele não recebe nada, tá? Então eu preciso entender que a Bíblia me dá respaldo para dizer que sim, eu posso conhecê-lo. Quanto mais eu conheço, eu entendo que ele é espírito em sua essência e ele cobra que a minha adoração ela venha a ser dentro de uma espiritualidade e que essa adoração precisa ser verdadeira. Caso não venha a ser, eu não engano a Deus, eu me engano. E esse engano só vai ser descoberto por mim naquele grande dia. Quando escutarei do Senhor, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E eu vou tentar argumentar, mas no teu nome eu curei, no teu nome eu ressuscitei mortos, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome falei em outras línguas. Perfeito, mas nunca me conheceu de verdade. Uma coisa é você usar o meu nome, outra coisa é você me conhecer além do nome. Tá? E eu tenho que conhecer Jesus além do seu nome. E para conhecê-lo dessa forma, somente de modo espiritual. Dúvidas, pessoal? Ok? Não, pastor. Tudo certo. Tudo certo. Elaine, nós estamos na página de número 2, tá bom? O tópico é o conhecimento de Deus. A gente vai entrar agora na página 3, tá? Vamos trabalhar a ideia do Deus incognoscível, tá bom? Diz assim a página 3. A página 6, perdão. Página 6, isso. Página 6, tá? Deus revelou-se a si mesmo na Bíblia, tá? Deus se revela na Bíblia por meio de quem? Deus
se revela na Bíblia por meio de quem? Isso é fácil, gente. Deus se revela na Bíblia por meio de quem? Jesus? Você falou com medo, assim, com medo? E aí, concorda? Quem concorda com a Letícia? Eu concordo. Mas pautado em quê? Eu preciso de respaldo bíblico. É porque ele era Deus encarnado, né? O filho. Sim, ele era Deus encarnado. Aí, se eu sou, por exemplo, um demoniado gadareno, né? Aí eu falo assim: você tem que me provar na Bíblia. Tem que ter Bíblia. Aonde tem Bíblia? Ai, de cabeça assim é difícil. E aí? Nada? João, Evangelho de João, João 1, Jonathan. Deixa eu ver, João 1. Acho que o Jonathan chutou também, mas chutou mal, né? Não. É e não é, mas existe um outro texto. João 1, qual versículo? Capítulo 1 de João, ô Jonathan, tem 51 versículos. Qual desses 51 versículos é o que você quer citar? Pastor, eu não sei exatamente qual é o versículo, mas quer dizer, é um dos primeiros, né? Aí, É, é um dos primeiros. Aí eu tenho que, né? Aí eu sou um endemoniado de cidade de Gadara. E aí você fala assim, João 1, varão, João 1, lê lá, João 1. eu tô aqui sem entender, mas eu nem. É, é aquele que ele fala de. Porque eu não lembro exatamente o que está escrito. É, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. João 1. O João 1 ele fala mais de Jesus do que sobre Deus, né? Fala mais sobre Porque Jesus diz aquela do que parte de sobre... era Deus. Exatamente, tá? Mas João 14, versículo 8. Abram aí. João não vai poder abrir que está em cima do andaime, né? Ó João, Jesus. capítulo 14, versículo de número 8. Acharam aí? Lê para mim, Amanda, por favor. O versículo 8 e o versículo 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Opa! Então, Deus revelou-se a si mesmo na Bíblia, tá bom? Por que eu fortaleci a ideia de João 14? Porque é o próprio Jesus dizendo. Então, não tem como ninguém refutar, dizendo, mas foi João, mas foi Paulo, mas foi o seu Manel da padaria. Não, aqui é claro, é Jesus dizendo, tá? Eu vou ler o 7, por exemplo. Se vós me conhecesses, também conhecereis ao meu Pai. Então, quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu aprendo sobre Jesus, mais eu aprendo sobre Deus. E é aí que mora o problema do nosso tempo. Nós não conhecemos a Deus porque nós não olhamos para Deus com os óculos de Jesus. Nós não conhecemos a Deus porque nós não olhamos Deus por meio das ações de Jesus. Você vê os discípulos aqui, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eles não queriam outra coisa a não ser conhecer o Pai. Aí Jesus disse, cara, vocês estão comigo há tanto tempo
e não entenderam ainda que, olhando para mim, vocês estão vendo o próprio Pai. Isso se dá, pessoal, porque nós vivemos um tempo, e esse tempo ele é muito vivido também na antiguidade, porque nós olhamos para Deus como um ser todo-poderoso, né? Como um Deus criador dos céus e da terra, como um Deus poderoso, como diz os termos, né? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, o Deus da provisão, Jeová Tsabaô, o Senhor dos exércitos, Yahvé Shammah, o Senhor está aqui, entre outros tantos nomes aí que nós conhecemos por meio da Bíblia, tá? Por exemplo, tem alguns, ó, Yahvé Jireh, o Senhor proverá, Jeová Rofecá, o Senhor é o teu médico, Jeová Roi, o Senhor é meu pastor, Jeová Tsequenu, o Senhor justiça nossa, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Shammah, o Senhor está ali, Jeová Tsabaô, o Senhor dos exércitos, El Elyon, o Deus Altíssimo. Só que deixa eu te dizer uma coisa, e isso pode até conflitar um pouco a sua mente, a ideia de um Deus todo-poderoso não é uma característica do Deus que criou os céus e a terra. Todos os outros deuses da antiguidade também eram cultuados e servidos pelos seus súditos pelo poder que eles tinham de vencer as guerras. Lá atrás, as guerras elas eram santas. Era o Deus... Agora voltou. Beleza, voltou. A Amanda que caiu. Então, quando você olha para os tempos antigos, você vê uma guerra entre deuses. Por que Moisés tem dificuldade de lidar com o faraó? Porque o Deus da antiguidade, ele era visto como poderoso de acordo com as riquezas e as prosperidades que o povo ao qual eles eram servidos concedia. O Deus de Faraó era o Deus mais poderoso, pelo simples fato do Deus de Faraó subjugar os servos do Deus de Moisés. Então o Faraó entende, eu não tenho que obedecer ao Deus dos escravos, afinal de contas, eu sirvo ao Deus mais forte. Eu não tenho condição de conhecer a Deus de acordo com o que os profetas me manifestaram. Só existe uma forma de eu conhecer de forma verdadeira, inteira, intensa a esse Deus, que é por meio de Jesus. Qualquer outra forma, qualquer outra maneira que eu tenha de conhecer a Deus, que não for por meio de observar as ações, falas e atitudes de Jesus, ela não é verdadeira e não vai me colocar em um patamar de adorar um Deus verdadeiro. Você pega, por exemplo, como é que Deus ele é prometido por meio da boca do profeta Isaías. Isaías promete um Deus que iria se manifestar por meio da presença de Jesus como Emanuel. É esse o Deus prometido por meio da boca do profeta Isaías, o Emanuel. Esse Emanuel se manifesta por meio da figura de Jesus, correto? De Jesus. Qual é o significado do nome Emanuel, pessoal? Deus conosco. Deus conosco. Então, como é que Deus ele almeja ser visto no Novo Testamento? Como El Shaddai? Não. Como Jeová Jireh? Também não. Deus não almeja ser reconhecido no Novo Testamento de nenhuma outra forma que ele era conhecido no Antigo Testamento. Ele almeja ser conhecido como Deus conosco. Não é um Deus que se manifesta, porque a única diferença do nosso Deus para os outros deuses cultuados pelos outros povos é que o nosso Deus, ele se manifesta
na sua intensidade, pela capacidade que ele tem de nos amar. Os outros deuses só permanecem quando a vitória vem. O nosso Deus não. O nosso Deus, ele permanece quando a vitória não vem. Quando a derrota chega, quando a dor aparece, quando as perdas elas surgem. Essa é a grandiosidade desse Deus que nós servimos. É um Deus que fica, é um Deus que ampara, é um Deus que sustenta. Amém? Amém. Ok? Essa é a diferença. Tanto é que Jesus, quando ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, né? E ele fica ali por um tempo com os seus discípulos. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu lhe enviarei o quê? Eu enviarei um Deus que vai te dar vitória. O que Jesus promete enviar para os seus para que eles não ficassem só? O Consolador. Um consolador. Quem consola, ele consola quem perde ou quem ganha? Quem perde. Quem perde. Então é Jesus dizendo: olha, vai ter momentos que vocês vão perder. Vai haver momentos que vocês vão chorar. Vai haver momentos que vocês vão se entristecer. Vai haver momentos que vocês vão se sentir sós. Vai haver momentos que vocês vão padecer. Consigo analisar a ideia de que ele nunca me prometeu ela. Jesus nunca me prometeu tal coisa. Jesus me prometeu consolo. É Jesus dizendo: se a derrota vier, fica tranquilo, eu tenho um consolo para poder te dar. Então eu paro de questionar o do porquê perdi e passo a agradecer, porque eu tenho o consolo dele. Então, esse é o Deus que nós servimos. Não olhar para Deus por meio das ações de Jesus me faz não conhecer a Deus, que foi o que aconteceu com os discípulos aqui nessa oportunidade. Porque olha o que os discípulos estão dizendo. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Quem não olha para Deus por meio das ações de Jesus, sinto muito, não conhece a Deus. Não sabe quem é Deus. Não tem a menor percepção de quem Deus é. Então, não, ela foi ensinada, mas ela não aprendeu. Como é que eu entendo que alguém aprendeu alguma coisa? Quando eu consigo visualizar que aquela pessoa está pondo em prática aquilo que ela aprendeu na teoria. Ensinar, apresentar a teoria, a aprendizagem, tornar aquilo que é teórico em prática. Então, a apostila vai dizer que o resultado de um conhecimento intelectual, ele vem por meio de um processo de aprendizagem. Então, como é que eu faço para conhecer mais Jesus? Outra fórmula de eu conseguir